Você já parou para refletir sobre como uma única decisão pode mudar o rumo de toda uma vida? A história de Davi, Batseba e Salomão é um convite poderoso para explorar os mistérios da espiritualidade, do arrependimento e da graça divina. Em um momento de fraqueza, o grande rei de Israel tomou um caminho que o levou a enfrentar as consequências mais profundas de suas escolhas. Mas, surpreendentemente, foi nesse cenário de falhas humanas que Deus revelou sua capacidade de transformar tragédias em novas oportunidades, mostrando que até mesmo os erros mais sombrios podem ser redimidos. Essa narrativa nos desafia a enxergar além das aparências e a compreender que a espiritualidade não é construída na perfeição, mas na honestidade diante de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos ensina que o verdadeiro arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, mas uma transformação do coração. Sua confissão sincera, registrada em Salmos como o 51, é um lembrete de que Deus não rejeita um coração quebrantado. E, ao mesmo tempo, aprendemos com Batseba que, mesmo em meio à dor e à perda, é possível encontrar um caminho de restauração e propósito, permitindo que Deus reescreva nossa história. O nascimento de Salomão, fruto de um relacionamento marcado por pecado e arrependimento, é um símbolo da graça divina. Deus não apenas perdoou, mas também escolheu Salomão para ser o herdeiro da promessa, mostrando que ele não nos define por nossos erros, mas por seu plano para nossas vidas. Essa mesma graça está disponível para todos nós. Não importa o quão distante possamos nos sentir de Deus, Ele sempre oferece uma nova chance, um novo começo. A história de Davi e sua linhagem nos lembra que Deus transforma os momentos mais obscuros em oportunidades para sua luz brilhar. Ao mergulhar nessa narrativa, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas e a buscar uma espiritualidade que nos conecta à misericórdia e ao amor de Deus. Somos desafiados a confiar que, assim como ele trabalhou na vida de Davi, Batseba e Salomão, Deus também pode agir em nossas vidas, trazendo beleza das cinzas e propósito em meio ao caos. Que essa história inspire você a buscar arrependimento genuíno, a aceitar a graça divina e a acreditar que, mesmo em meio às falhas, Deus pode realizar algo extraordinário. A história de Davi, Batseba e Salomão, dentro do contexto da espiritualidade, nos oferece uma oportunidade única para refletir sobre as complexidades da natureza humana e o alcance da graça divina. É um relato que transcende o tempo, abordando questões que continuam a desafiar a humanidade, o impacto de nossas escolhas, a luta contra as tentações e a busca por redenção. Em um mundo onde o erro e o fracasso são frequentemente acompanhados de julgamento e exclusão, esta narrativa nos lembra que a espiritualidade genuína não ignora nossas falhas, mas as transforma em oportunidades de crescimento e reconciliação. Um dos elementos fundamentais para compreender esta história é a relação entre pecado, arrependimento e graça. Davi, um homem descrito como a segundo o coração de Deus, cometeu atos que contrastam profundamente com sua reputação de integridade. No entanto, é sua resposta ao confronto de Natã, marcada por arrependimento sincero, que define o curso de sua jornada espiritual. Este episódio nos ensina que a espiritualidade não é sobre perfeição, mas sobre reconhecer nossas falhas diante de Deus e buscar transformação. Em um contexto atual, isso nos desafia a praticar a autoavaliação honesta e a cultivar um coração disposto a mudar. Outro aspecto essencial é a resiliência diante das consequências. Batseba, inicialmente apresentada como vítima de circunstâncias fora de seu controle, demonstra uma capacidade extraordinária de se reerguer e encontrar propósito em meio à adversidade. Sua trajetória, de uma posição de vulnerabilidade a um papel de influência como rainha-mãe, reflete o poder da graça divina em restaurar vidas quebradas. Para o público contemporâneo, isso ressalta a importância de não sermos definidos por nossos erros ou por situações impostas, mas de confiarmos na capacidade de Deus de trazer beleza e propósito mesmo em meio ao caos. Por fim, a história de Salomão destaca a relevância da sabedoria como um pilar da espiritualidade. Ao pedir discernimento para governar com justiça, Salomão demonstra que a verdadeira espiritualidade está enraizada na busca por servir aos outros e honrar a Deus. No entanto, seus desvios posteriores nos alertam sobre os perigos de nos afastarmos de nossa base espiritual, especialmente quando somos seduzidos pelo poder ou pelas distrações do mundo.
Isso nos convida a refletir sobre a necessidade de permanecer conectados a princípios espirituais sólidos, mesmo em meio às pressões da vida moderna. Essa narrativa, repleta de desafios e redenção, nos lembra que a espiritualidade não é uma jornada linear, mas um processo contínuo de aprendizado, crescimento e renovação. Ela nos desafia a enfrentar nossas fraquezas com coragem, a buscar sabedoria em nossas decisões e a confiar na graça de Deus para nos guiar. Em um mundo marcado por incertezas e complexidades, a história de Davi, Batseba e Salomão continua a ser um farol que ilumina o caminho para uma vida espiritual autêntica e transformadora. Sua opinião é essencial para enriquecer esta reflexão. Compartilhe nos comentários suas impressões e insights sobre essa história tão impactante e cheia de lições. Aproveite para se inscrever e participar de futuras discussões, contribuindo com suas ideias e aprendizados. Juntos, podemos aprofundar nosso entendimento e crescer em sabedoria e fé. Sua voz faz toda a diferença. A história de Davi, Batseba e Salomão nos oferece lições profundas sobre espiritualidade e a relação entre nossas escolhas, arrependimento e a graça divina. Em primeiro lugar, ela nos lembra que mesmo pessoas próximas a Deus podem falhar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado quando se afastou de sua vigilância espiritual. Isso nos alerta para a importância de mantermos uma conexão constante com Deus, especialmente em momentos de conforto ou distração. Um exemplo prático seria cultivar hábitos diários de oração e leitura das Escrituras, mesmo quando tudo parece estar indo bem, para fortalecer nosso discernimento e evitar decisões impulsivas. O arrependimento genuíno de Davi, expresso no Salmo 51, nos ensina que reconhecer nossos erros é o primeiro passo para a restauração. Ele não tentou justificar suas ações, mas admitiu sua culpa diante de Deus. Na prática, isso significa que, ao errarmos, devemos nos voltar imediatamente a Deus, confessando com sinceridade e buscando sua orientação para mudar. Por exemplo, se ferirmos alguém com palavras ou ações, além de pedir perdão a Deus, devemos nos esforçar para corrigir o erro diretamente com a pessoa afetada, demonstrando humildade e responsabilidade. A trajetória de Batseba ilustra como Deus pode transformar circunstâncias difíceis em oportunidades de crescimento e restauração. Mesmo após um início marcado por dor e escândalo, ela se tornou uma figura de respeito e influência. Isso nos encoraja a não nos definirmos por nossos erros ou pelas dificuldades que enfrentamos. Em termos práticos, podemos buscar apoio espiritual e emocional, seja por meio de líderes religiosos, amigos de confiança ou até terapia, para superar momentos desafiadores e encontrar propósito em meio às adversidades. Salomão, por sua vez, destaca o valor de buscar sabedoria acima de bens materiais ou poder. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa, ele escolheu sabedoria para governar com justiça. Esse exemplo nos inspira a priorizar decisões que beneficiem o bem comum e reflitam os valores divinos. No cotidiano, isso pode ser aplicado ao refletirmos antes de tomar decisões importantes, pedindo orientação a Deus e considerando como nossas escolhas impactam os outros, seja no trabalho, na família ou na comunidade. Por fim, a promessa de Deus a Davi de um reino eterno nos lembra de sua fidelidade e graça, mesmo diante de nossas falhas. Isso nos convida a confiar em Deus, sabendo que Ele pode usar até nossas imperfeições para cumprir seus planos. Em momentos de dúvida ou arrependimento, podemos nos apegar a essa verdade, buscando forças em passagens bíblicas que reafirmam o amor e a misericórdia de Deus, como Romanos 8h28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Assim, podemos viver com esperança e propósito, confiando na restauração divina. Na primavera, quando os reis tradicionalmente partiam para a guerra, Davi, o grande rei de Israel, tomou uma decisão que parecia insignificante, mas que desencadearia uma série de eventos com consequências profundas e duradouras. Ao escolher permanecer em Jerusalém, ele abriu espaço para um momento de fraqueza que mudaria não apenas sua vida, mas também a história de sua família e de seu reino. O olhar de Davi sobre Batseba, seguido por seus atos de adultério e assassinato, revelou algo crucial, e mesmo aqueles que são profundamente espirituais e tementes a Deus podem se desviar quando negligenciam a vigilância espiritual. Esse episódio nos traz uma questão urgente: como podemos, em nossa jornada espiritual,
evitar cair em armadilhas semelhantes. A complacência espiritual é um perigo real que pode afetar qualquer um. Davi, um homem segundo o coração de Deus, permitiu que sua posição e poder o levassem a um momento de descuido que resultou em uma espiral de pecado. Isso nos mostra a importância de manter uma conexão constante e intencional com Deus, especialmente em momentos de aparente estabilidade ou conforto. É nesses períodos que estamos mais vulneráveis a nos afastar de nossos valores e convicções. Além disso, a história de Davi e Batseba destaca a necessidade de responsabilidade mútua. O profeta Natã, ao confrontar Davi com coragem e sabedoria, desempenhou um papel essencial na restauração do rei. Isso nos lembra que, em nossa caminhada espiritual, precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar nossos erros e a voltar ao caminho certo. No entanto, isso exige humildade para ouvir e aceitar a correção, algo que Davi demonstrou ao reconhecer seu pecado e buscar o perdão de Deus. Sem essa disposição, a tendência é que o pecado se multiplique, trazendo consequências ainda mais devastadoras. Outro ponto crítico que emerge dessa narrativa é como o pecado não confrontado pode gerar impactos que vão além de nós mesmos, afetando nossas famílias, comunidades e até gerações futuras. As tragédias que se desenrolaram na casa de Davi, incluindo a rebelião de Absalão e o sofrimento de Tamar, são um lembrete sombrio de como nossas escolhas podem criar ondas de dor e destruição. Isso nos desafia a lidar com nossas falhas de maneira honesta e a buscar a restauração antes que as consequências se tornem incontroláveis. A espiritualidade verdadeira exige coragem para enfrentar a verdade e confiar na graça de Deus para recomeçar. Por fim, a história de Davi nos aponta para a esperança que existe na graça divina. Apesar de seus erros, ele encontrou perdão e renovação em Deus, e sua linhagem foi usada para trazer o Messias ao mundo. Isso nos encoraja a não sermos definidos por nossos fracassos, mas a permitir que Deus transforme nossas vidas e nos use para seus propósitos. A espiritualidade autêntica não é sobre perfeição, mas sobre arrependimento, restauração e uma busca contínua por viver de acordo com a vontade de Deus. Que possamos aprender com o exemplo de Davi, mantendo nossos corações vigilantes e abertos à transformação divina. A história de Davi e Batseba, no contexto da espiritualidade, oferece uma poderosa reflexão sobre a natureza do pecado, o arrependimento genuíno e a graça transformadora de Deus. O episódio começa com uma decisão aparentemente inofensiva de Davi, mas que desencadeia uma sequência de eventos trágicos. Este relato nos ensina que até mesmo os mais devotos podem falhar quando negligenciam sua vigilância espiritual. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sucumbiu à luxúria e ao abuso de poder, demonstrando que ninguém está imune às tentações. O arrependimento de Davi, no entanto, é um dos momentos mais significativos da narrativa. Quando confrontado pelo profeta Natã, ele não se justifica nem culpa outros. Em vez disso, admite seu pecado com humildade e busca perdão. O Salmo 51, escrito após este episódio, é um testemunho tocante de sua confissão: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse salmo não apenas revela a profundidade do arrependimento de Davi, mas também ensina que Deus valoriza um coração quebrantado e contrito acima de qualquer sacrifício externo. As consequências do pecado de Davi, entretanto, não foram anuladas pelo perdão divino. A morte do filho de Batseba e as tragédias subsequentes em sua família demonstram que nossas ações têm repercussões duradouras. Este princípio espiritual nos lembra que, embora Deus seja misericordioso, as escolhas erradas frequentemente geram sofrimento que pode se estender a outros. Ainda assim, a graça de Deus é evidente na restauração de Davi e na nova vida que ele e Batseba constroem juntos. O nascimento de Salomão, amado por Deus, simboliza um novo começo e a capacidade divina de transformar tragédias em bênçãos. Batseba, por sua vez, emerge como uma figura resiliente e estratégica. Inicialmente apresentada como vítima das circunstâncias, ela gradualmente assume um papel de influência na corte real. Sua intervenção para garantir o trono de Salomão demonstra sua sabedoria e coragem. Este aspecto de sua jornada espiritual nos ensina que Deus pode usar até mesmo aqueles que começaram em situações difíceis para realizar grandes propósitos. Sua transformação de uma mulher associada a um escândalo para rainha-mãe respeitada é um testemunho do poder restaurador de Deus.
Salomão, fruto dessa união, torna-se um dos maiores reis de Israel, conhecido por sua sabedoria e realizações. Sua escolha de pedir entendimento para governar, em vez de riquezas ou poder, reflete um coração voltado para o bem-estar do povo e para a vontade de Deus. No entanto, sua vida também serve como um alerta sobre os perigos de se afastar da devoção exclusiva a Deus, mostrando que até mesmo os mais sábios podem errar sem vigilância espiritual constante. Por fim, a promessa de Deus a Davi de um reino eterno encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, descendente de Davi. Esta ligação entre a história de Davi e o plano maior de redenção de Deus nos ensina que, mesmo em meio ao pecado e às falhas humanas, Deus está trabalhando para cumprir seus propósitos eternos. Assim, a narrativa nos convida a confiar em sua graça, buscar arrependimento genuíno e permitir que Ele transforme nossas vidas para a sua glória. A história de Davi, Batseba e Salomão oferece lições profundas que podem ser aplicadas à espiritualidade cotidiana, especialmente no que diz respeito ao arrependimento, à restauração e à busca de sabedoria. Um exemplo prático de como isso se manifesta é a importância de reconhecer os próprios erros e buscar reconciliação com Deus e com os outros. No contexto atual, isso pode significar admitir falhas em relacionamentos familiares ou profissionais e tomar medidas concretas para corrigir o que foi prejudicado, como pedir perdão ou restaurar a confiança perdida. Outro ponto relevante é a forma como Davi, mesmo após cair em pecado, encontrou força para se reerguer espiritualmente. Em momentos de fraqueza, é comum que as pessoas se sintam paralisadas pela culpa, mas a espiritualidade nos ensina que o arrependimento genuíno abre portas para a transformação. Um exemplo prático seria reservar momentos diários para reflexão e oração, pedindo a Deus não apenas perdão, mas também direção para evitar repetir os mesmos erros. Assim como Davi compôs salmos em meio à dor, expressar-se por meio da escrita ou de conversas sinceras com Deus pode ser uma forma poderosa de cura. A história de Batseba também nos inspira a superar circunstâncias adversas. Ela enfrentou uma série de desafios que poderiam tê-la definido negativamente, mas sua resiliência e sabedoria a levaram a se tornar uma figura de influência. Na prática, isso nos encoraja a não permitir que momentos difíceis ou erros do passado nos impeçam de buscar um futuro melhor. Por exemplo, alguém que enfrenta dificuldades financeiras ou familiares pode usar esses desafios como motivação para buscar crescimento, seja por meio de estudos, trabalho ou fortalecimento espiritual. A busca de Salomão por sabedoria é outro aspecto essencial para a espiritualidade prática. Em vez de focar em desejos materiais, ele pediu discernimento para liderar com justiça. Essa escolha nos ensina a importância de priorizar valores espirituais em nossas decisões diárias. Um exemplo seria, ao enfrentar um dilema, buscar orientação divina antes de tomar uma decisão, seja por meio de oração, leitura bíblica ou conselhos de pessoas sábias. Essa prática pode nos ajudar a agir com mais empatia e justiça em situações complexas, como resolver conflitos no trabalho ou na família. Por fim, a promessa de Deus a Davi, de que seu trono seria eterno, nos lembra que, mesmo em meio a falhas humanas, o plano divino permanece firme. Isso nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas. Na prática, isso pode significar manter a fé em momentos de adversidade, como doenças ou perdas, acreditando que Deus pode transformar situações difíceis em oportunidades para crescimento espiritual. A confiança na soberania divina nos dá força para seguir em frente, sabendo que nossa história faz parte de algo maior. A história de Davi, Batseba e Salomão nos oferece um panorama profundo sobre a espiritualidade e a complexidade da relação humana com Deus. Um dos aspectos mais marcantes dessa narrativa é como ela revela a tensão entre a justiça divina e sua graça restauradora. Mesmo diante de pecados graves, como o adultério e o assassinato, Deus não apenas confronta, mas também oferece redenção e um caminho para a restauração. Essa dualidade é essencial para compreender a espiritualidade bíblica, que não ignora as falhas humanas, mas as usa como oportunidades para demonstrar o poder transformador de Deus. Um exemplo crucial dessa dinâmica é a forma como Davi responde ao confronto do profeta Natã. Em vez de negar ou justificar suas ações, ele se submete à verdade divina com um coração quebrantado.
Esse episódio ilustra a importância do arrependimento genuíno na espiritualidade, que vai além do remorso superficial. O Salmo 51, nascido desse momento, continua sendo um modelo de confissão e busca por renovação espiritual. Ele nos ensina que o arrependimento não é apenas um ato de reconhecimento do erro, mas uma abertura para que Deus crie algo novo em nosso interior. Outro ponto de reflexão está na figura de Batseba, cuja jornada espiritual é muitas vezes subestimada. Apesar de ter sido inicialmente envolvida em uma situação de abuso de poder, ela emerge como uma figura de resiliência e sabedoria. Sua capacidade de influenciar a sucessão de Salomão ao trono demonstra que Deus pode transformar circunstâncias adversas em oportunidades para cumprir seus propósitos maiores. Batseba nos ensina que a espiritualidade também envolve a coragem de agir com sabedoria e determinação, mesmo em meio a desafios. O nascimento de Salomão, por sua vez, é um testemunho da graça divina. Ele não apenas simboliza um novo começo para Davi e Batseba, mas também aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Salomão, conhecido por sua sabedoria, é um exemplo de como a espiritualidade pode ser vivida na prática, através da busca por entendimento e discernimento. Sua oração pedindo sabedoria, em vez de riquezas ou poder, reflete uma espiritualidade centrada na dependência de Deus e no desejo de servir ao bem maior. Entretanto, a história de Salomão também nos alerta sobre os perigos de se desviar da devoção exclusiva a Deus. Apesar de seu início promissor, ele permitiu que influências externas enfraquecessem sua fé, resultando em consequências para o reino de Israel. Isso nos lembra que a espiritualidade não é uma conquista estática, mas uma jornada contínua que exige vigilância e compromisso. A trajetória de Salomão é um exemplo de como até mesmo os mais sábios podem se perder quando deixam de priorizar sua relação com Deus. Por fim, a promessa de um reino eterno, feita a Davi, encontra seu clímax em Jesus Cristo, o descendente prometido. Essa conexão messiânica nos mostra que a espiritualidade cristã está enraizada na esperança de redenção e na certeza de que Deus cumpre seus propósitos. Assim como Davi, Batseba e Salomão, somos chamados a confiar na soberania divina, reconhecendo que, mesmo em nossas falhas, Deus pode realizar algo eterno. Essa história nos convida a viver uma espiritualidade que abraça o arrependimento, busca a sabedoria e descansa na graça transformadora de Deus. A história de Davi e Batseba, além de ser um relato bíblico rico em ensinamentos espirituais, também ilustra questões humanas universais que permanecem relevantes hoje. Estudos na área de psicologia moral, como os realizados por Jonathan Haidt, sugerem que o poder e a falta de accountability podem levar indivíduos a comportamentos antiéticos, mesmo aqueles que possuem um histórico de integridade. Davi, um líder admirado, sucumbiu ao abuso de poder, mostrando como a vulnerabilidade ao erro é inerente à condição humana, independentemente da posição ou da fé. No contexto da espiritualidade, essa narrativa ressalta a importância do arrependimento genuíno. Pesquisas sobre práticas religiosas e bem-estar emocional, como as conduzidas por Harold G. Koenig, indicam que a confissão e o arrependimento podem promover alívio emocional e psicológico, além de fortalecer a conexão espiritual. O Salmo 51, escrito por Davi, é um exemplo clássico de como a expressão sincera de arrependimento pode ser transformadora. Ele não apenas reconheceu seus erros, mas buscou uma renovação interna, pedindo a Deus: crie em mim um coração puro. Essa busca por restauração é um chamado para que todos enfrentem suas falhas com humildade. Além disso, a história de Batseba destaca a resiliência e a capacidade de reinvenção. Embora inicialmente vítima de circunstâncias além de seu controle, ela emergiu como uma figura de influência e sabedoria. Casos contemporâneos de superação, como os de mulheres que transformaram adversidades em plataformas de liderança, refletem o mesmo princípio. Um exemplo é Malala Yousafzai, que, após enfrentar violência, tornou-se uma defensora global da educação. Assim como Batseba, sua trajetória demonstra que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar propósito e impacto. A relação entre Davi e o profeta Natan também sublinha a importância da responsabilidade mútua. Estudos sobre liderança ética mostram que líderes que têm conselheiros confiáveis, dispostos a confrontá-los com a verdade, são menos propensos a cometer abusos de poder.
Natã, ao confrontar Davi com a parábola da ovelha, exemplificou como a abordagem sábia e empática pode levar à reflexão e mudança. Na vida espiritual, isso nos lembra que a correção, quando feita com amor e sabedoria, é uma forma de cuidado divino. Por fim, a promessa eterna feita a Davi, cumprida em Jesus Cristo, conecta essa narrativa ao plano maior de redenção. Essa visão de um propósito divino que transcende erros humanos oferece esperança para todos. Assim como Deus usou a linhagem de Davi para trazer o Messias, Ele continua a trabalhar em nossas vidas imperfeitas para realizar seus propósitos. Essa perspectiva nos encoraja a confiar na soberania divina, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas. A história de Davi e Batseba, além de profundamente humana, reflete as complexidades da espiritualidade e da relação com Deus. Ela nos ensina que até os mais devotos podem falhar, mas também que Deus nunca abandona aqueles que se arrependem sinceramente. Especialistas em teologia apontam que o arrependimento de Davi, expresso no Salmo 51, é um dos exemplos mais profundos de confissão e busca por restauração espiritual na Bíblia. Ele reconhece sua falha não apenas como um erro humano, mas como uma transgressão direta contra Deus, algo que ressoa com a necessidade de uma espiritualidade autêntica e transparente. Curiosamente, a trajetória de Batseba também é uma lição de resiliência. Apesar de sua introdução na narrativa ser marcada por vulnerabilidade e dor, ela emerge como uma figura de força e sabedoria. Sua influência na sucessão de Salomão ao trono demonstra como Deus pode transformar situações aparentemente irreparáveis em oportunidades para cumprir seus propósitos. Estudos indicam que a posição de rainha-mãe no antigo Israel era de grande prestígio, e Batseba assumiu esse papel com maestria, moldando o futuro de Israel de maneira significativa. Outro ponto fascinante é como Deus, apesar das falhas humanas, mantém sua promessa eterna a Davi. A aliança davídica, que garante um trono eterno, é um lembrete de que a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Salomão, fruto de uma união controversa, se torna o rei mais sábio da história de Israel, um exemplo claro de que Deus pode usar até mesmo circunstâncias difíceis para realizar seus planos. É interessante notar que, segundo historiadores, o reinado de Salomão marcou o auge da prosperidade e da paz em Israel, um reflexo do cumprimento parcial dessa promessa divina. A espiritualidade presente nessa narrativa também nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Assim como Davi, somos chamados a enfrentar nossas falhas com honestidade e a buscar a restauração divina. Como Batseba, podemos encontrar força e propósito mesmo em meio às adversidades. E, como Salomão, somos convidados a buscar sabedoria e a confiar que Deus pode transformar nossas histórias para algo maior. Dados mostram que o Salmo 23, atribuído a Davi, continua sendo um dos textos mais lidos e recitados no mundo, um testemunho de como sua jornada espiritual ainda inspira milhões. Por fim, a história de Davi, Batseba e Salomão nos lembra que Deus não apenas perdoa, mas também restaura. Ele não apaga as consequências de nossas escolhas, mas nos oferece graça para seguir em frente e cumprir nosso propósito. Essa narrativa é um convite a confiar na soberania divina, reconhecendo que mesmo nossos erros podem ser usados para algo maior. Afinal, a linhagem de Davi culmina em Jesus Cristo, o maior exemplo de redenção e amor, mostrando que a graça de Deus é sempre maior do que nossas falhas. A história de Davi, Batseba e Salomão nos oferece lições profundas sobre espiritualidade, arrependimento e a graça transformadora de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, enfrentou as consequências de suas escolhas erradas, mas sua disposição para reconhecer seus pecados e buscar perdão revela a essência de um coração quebrantado. Já Batseba, inicialmente vítima de circunstâncias trágicas, demonstra como Deus pode restaurar vidas, transformando dor e vergonha em propósito e dignidade. Por fim, Salomão, fruto dessa união marcada por erros e redenção, nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar seus planos eternos. Essa narrativa nos lembra que, apesar de nossas falhas, Deus não nos descarta. Ele é especialista em trazer beleza das cinzas, transformando nossos erros em oportunidades para a sua glória. No entanto, também aprendemos que o pecado, quando não confrontado, pode gerar consequências duradouras, afetando não apenas nossas vidas, mas também as de outros ao nosso redor.
A resposta de Davi ao confronto do profeta Natã nos ensina que o verdadeiro arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, mas uma mudança de coração que nos aproxima de Deus e nos permite experimentar sua misericórdia. Ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a buscar uma espiritualidade mais profunda e autêntica. Assim como Davi escreveu salmos em meio à dor, somos convidados a transformar nossos momentos de dificuldade em oportunidades de adoração e entrega. Como Batseba encontrou força para seguir em frente e influenciar o futuro de Israel, somos chamados a confiar que Deus pode nos usar, mesmo quando nos sentimos inadequados. E, como Salomão, devemos buscar sabedoria divina, colocando Deus no centro de nossas decisões e reconhecendo que é Ele quem guia nossos passos. Permita que essa história inspire você a enfrentar suas próprias lutas com coragem e fé. Reconheça suas fragilidades, mas nunca perca de vista o poder restaurador de Deus. Seja um instrumento de transformação, permitindo que Deus use sua vida para impactar outras pessoas e cumprir seus propósitos eternos. Reserve um momento para refletir sobre como você pode aplicar essas lições em sua jornada espiritual e busque fortalecer sua conexão com Deus por meio da oração, do arrependimento sincero e da confiança em sua graça infinita. A história de Davi, Batseba e Salomão nos convida a refletir profundamente sobre os caminhos de Deus em meio às complexidades humanas. Suas vidas, marcadas por erros, arrependimento e redenção, revelam que mesmo nas situações mais difíceis, Deus permanece fiel e disposto a transformar tragédias em histórias de graça. O pecado de Davi, embora devastador, não foi o capítulo final de sua jornada. Seu arrependimento genuíno e sua busca por Deus abriram caminho para uma restauração que ecoa até hoje, lembrando-nos que a misericórdia divina é maior do que qualquer falha humana. Batseba, por sua vez, nos ensina sobre resiliência e a capacidade de encontrar propósito mesmo após momentos de dor e injustiça. Sua transformação de vítima a uma figura de respeito e influência na corte real é um testemunho do poder de Deus para reescrever histórias. Ela nos desafia a não permitir que os erros alheios ou as adversidades definam quem somos, mas a confiar que Deus pode trazer significado e beleza até mesmo das circunstâncias mais difíceis. O nascimento de Salomão, fruto de uma união marcada por escândalo, é um lembrete poderoso de que Deus pode usar o improvável para realizar seus planos eternos. Salomão, conhecido por sua sabedoria, tornou-se um símbolo da promessa de Deus de um reino eterno, apontando para o Messias que viria. Essa linhagem nos ensina que Deus não apenas perdoa, mas também restaura e concede novos começos, transformando o que parecia perdido em algo de valor eterno. Essas histórias nos desafiam a viver com humildade, reconhecendo nossas falhas e buscando a graça de Deus para nos transformar. Elas também nos convidam a confiar na soberania divina, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Deus não apenas nos chama ao arrependimento, mas também nos capacita a sermos instrumentos de sua vontade, independentemente de nosso passado. Que possamos, assim como Davi, aprender a nos render à vontade de Deus como Batseba, encontrar força para superar as adversidades, e como Salomão, buscar a sabedoria divina acima de tudo. Afinal, a história da redenção é uma lembrança viva de que Deus não apenas nos resgata, mas também nos chama a participar de sua obra eterna. Que possamos confiar que em suas mãos, nossas vidas, por mais imperfeitas que sejam, podem se tornar reflexos de sua graça transformadora.